tornar participantes do Espírito. Nós podemos provar do dom celestial. Nós podemos saborear a boa palavra do Senhor e que nós podemos experimentar os poderes do mundo vindouro. Obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado que o rema de Deus está falando. Obrigado, Senhor, que existe uma inspiração para ser liberado aqui. E eu clamo por isso, Senhor. Eu clamo, Senhor, que algo vai ficar, vai ter uma transferência aqui. Algo vai ficar aqui em Rio de Janeiro, Senhor. Eu e Mônica, nós estamos aqui passeando, Pai. Nós vamos passear amanhã, mas nós estamos ministrando este final de semana. E nós temos derramado nossa alma. Eles podem ter certeza, cara, que eu dei a nosso coração, nós derramamos a nossa alma, nós temos orado, nós temos jejuado, nós temos clamado. Coloca sua mão sobre o seu coração e só receba. Deus te ama muito, viu? É muito bom estar no Rio. É muito bom estar no Rio de Janeiro. Eu esqueci como o povo é precioso no Rio. Barulhento pra caramba, mas muito precioso. Cara, a poluição sonora do Rio é violenta demais, cara. Os motoqueiros, nunca vi, né? O papo. Mas essa é a alegria do carioca fluminense. Deus, eu peço por uma valorização sendo liberado. É como orvalho dos céus. Show! Como orvalho descendo sobre os corações. Eu peço por ânimo, encorajamento. Eu peço por inspiração. Eu peço por alimentação. Eu peço por uma palavra que vai afirmar e arraigar no Espírito. Aqueles que vieram das outras cidades, Senhor, nós ficamos tão contentes. Macaé, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, outras paradas, Senhor, estamos bem contentes de ver como Deus está movendo. Em todo o Brasil é assim onde nós andamos, Senhor, e nós te amamos. Oh, carratuti corriatatavalava. Fala assim, Senhor, fala comigo. Fala para Ele, eu quero ouvir. Deus quer trazer uma coisa que vem para encontrar com sua fome. Ele quer liberar algo que vem para encontrar exatamente onde você está. Ele tem esse fenômeno que ele faz isso. E numa reunião ele pode falar com todos nós de uma forma pessoal, onde você achava, cara, como que Deus falou minha língua? Como que Ele coçou onde eu estava coçando? Como que Ele atingiu a minha fome, Senhor? Eu peço por uma liberação, Senhor. Uma liberação, Senhor, dessa geração. Em teu nome. Em teu nome. Eu estava assistindo o filme Príncipe Caspian. Como eu gosto muito do Senhor dos Anéis, eu não sei se você sabe, mas J.R. Tolkien era crente. Era amigo íntimo do C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia. O primeiro filme que eles produziram era o Leão, a Bruxa e a Guarda-Roupa. E o segundo era Príncipe Caspian. É muito massa, cara. É muito viagem, sabe? 2 livros que foram escritos, né? A tomada de Crônica de Nárnia são 7 livros. Mas eu fiquei impressionado, sabe? Porque era muito profética. No primeiro, você sempre via a Lucy, que Deus tinha uma coisa com aquela menina, a Lucia, que Lucia tinha uma sensibilidade com Deus, onde
Aslan, o leão, apareceu sempre para ela. E quando eu estava vendo, cara, eu chorei, eu comecei a entender o que é esse mistério que está na Aslan, o leão. De fato, ele é o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5:5. Ele é digno, ele venceu, ele vai abrir os 7 livros selados. João estava na ilha de Patmos, ele viu o livro selado, ele chorava e chorava muito, falando: não se preocupe, cara. Tem alguém que venceu, tem alguém que pagou o preço, o leão da tribo de Judá. Eu me lembro que eu comprei as crônicas. Olha, eu faria isso se você tivesse filhos, ou você tem filhos. Compra as crônicas de Nárnia e leia as crônicas para os seus filhos. Com minhas filhas eu li 2 vezes, era uma viagem. Nós limos 7 livros 2 vezes, 14 livros. E cada vez que nós chegamos ao ponto que eles estavam em Nárnia, aquela coisa louca, um monte de bichos, e de repente Aslan chegou, o leão da tribo de... Cara, a beleza desse leão me tocou. E Deus começou a falar comigo nesse tempo. Em Provérbios 28:1, você sabe que cada um tem seu bicho de estimação. Tem Soli, Neuza e tem Pete. Não é exatamente um leão, mas nós temos gatos e papagaios. Eu tenho um papagaio que é o pássaro do Brasil, sabe? Aquela arara amarela, cara, coisa mais linda, chamada Kika. Eu não posso nem olhar para ela, que ela é tão profética, meu. Está na casa dos meus amigos em João Pessoa. Kika, amarela todo, cara, e aqui das asas, metade das asas verde. Quando eu olho, cara, eu começo a pirar, sabe? Irado, cara, é uma profecia, cara, sobre o Brasil. Eu estou aqui 22 anos em Brasil, cara, amando o Brasil, mas Kika, eu quero levar ela, eu quero roubar ela, sabe? Sem Ibama conhecer. Mas em Provérbios, eu estava nesse pensamento, sabe, do leão. E aqui veio a palavra para mim em Provérbios. Fala assim, versículo 1. Foge nos perversos sem que ninguém nos persiga, mas o justo é intrépido como um leão. Deus descreve pessoas que têm uma porção de justiça, uma porção de retidão, uma porção de mãos limpas, um coração correto. Ele fala que esse povo, os justos, é intrépido como leão. Em outras palavras, essas pessoas são corajosos demais da conta. Eles são valentes, são ousados. Cara, essas palavras são palavras que hoje em dia estão vendo, e nessa hora Deus está requerendo do seu povo que seja um povo cheio de intrepidez, cheio de ousadia, cheio de valentia, cheia de santa coragem, sabe? E aí, Provérbios 30, versículo 30. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O leão é o animal mais tremendo de todos os bichos. Ele é o rei da selva, ele é o rei do mato. Ele não anda com um chapéu cheio de títulos. Ele não vai lá para tentar mostrar serviço. Olha, eu fui ungido por fulano de tal. Quando o leão aparece, sabe, na selva, é assim, ó. Discovery Channel, National Geographic. Quando o leão entra na selva, de repente o chimpanzé, de repente os pássaros começam a mexer. Todo mundo está mexendo, sabe por quê? Porque ele chegou. Por causa daquele bendita coisa que ele tem, que é coragem.
e coragem. E sabe que Deus está querendo que você, que eu, em uma hora assim, que nós tornamos leoas, saindo da toca, saindo da cova, que nos tornamos leões, saindo da toca, saindo da cova, e que nós saímos como leões e leoas de avivamento, com uma ousadia fora de comum, com uma intrepidez totalmente divina, como uma valentia, cara, que faz pessoas lembrar de gladiador, esse tipo de pessoas. Eu estava lembrando da vida do Josué. Josué tinha muitas paradas muito interessantes, mas um dia em Deuteronômio, Moisés profetizou para o povo. Ele falou, versículo 6 de Deuteronômio 31, sede fortes e corajosos, não temas, nem vos atemorizeis diante deles, porque eles estavam entrando na terra prometida, e Moisés não podia entrar. Sabe por que ele não podia entrar? Porque ele não santificou o nome do Senhor diante do povo. Você lembra quando ele pegou o cajado e bateu Refidim, aquele poço de água? Ele bateu, e quando ele bateu, ele ficou irado. E Deus falou, por causa desse ato, cara, eu acho que todos os pastores, todos os evangelistas, todos os cantores são desqualificados, porque nós não temos santificado. Deus dá muito valor nessa santificação. Anda, um bom testemunho. Eu já pisei na bola muito. Eu já pisei muito. Eu estava numa reunião e eu comecei a orar por uma mulher, um retiro em dezembro. E quando eu vi ela, eu falei, cara, Senhora, seu rosto é tão triste, recebe um toque do Senhor. E ela ficou lá, cara, era viúva. Aquela noite eu fui embora e Deus falou comigo, Gregório, você não foi amoroso com ela, cara. E eu chorei a noite toda. Eu chorei. Quando eu entrei na reunião, eu vi ela, eu fui correndo para ela, estava chorando, e eu comecei a chorar. Por favor, me perdoa, eu era muito insensível com a senhora ontem, me perdoa mesmo, tá? Eu chorava pedindo perdão, e ela olhou para mim e falou, não, mas eu precisava um choque assim, eu precisava ser balançado. Sabe por quê? Porque eu estava muito quieto, e suas palavras me balançaram. Mas eu te juro, me perdoa mesmo, cara, eu não tinha nada a ver. E ela começou a chorar, cara. Deus mudou a semblança dela naqueles momentos. Você sabe que Josué recebeu o chamado para ser o sucessor de Moisés, cara, nada fácil. E ele orou e impôs as mãos sobre Josué, capítulo 31 de Deuteronômio 8. Ele falou, o Senhor é contigo, versículo 7, ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra, e o Senhor estará contigo. Cara, Moisés estava ausentando deles. Ele ficou na montanha Pixar, e esse menino, o guri, tinha a honra e o privilégio, mas a responsabilidade de levar uma multidão dentro da terra prometida. Deuteronômio 31, 23, ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, disse, ser forte e corajoso. Sabe, essas palavras vêm para nós hoje, e nessa hora nós estamos precisando ser forte e corajosos, muito corajosos. Sabe o que Deus falou para ele? Josué estava assustado, falou, cara, os pés de Moisés nessas sandálias são muito grandes, meu. Quem sou eu, cara? Eu sou um guri. Mas sabe, ele tinha um privilégio. Você sabe, quando eu li hoje de manhã, quem estava aqui, Êxodo 33, 11, falava que Deus falava com Moisés face a face, como um amigo fala. Mas fala que Moisés voltou para o arraial, mas fala que Josué ficou no tabernáculo de encontro. Ele não voltava, ele ficava lá dentro da casa do Senhor, cara.
ele estava com um apetite diferente. Foi isso que Deus viu. Em Êxodo 24, Deus falou: sobe Moisés. Mas o povo não vai chegar ao pé da montanha. Mas sabe quem estava com ele? Josué sempre estava com ele. Deus não falou: leva Josué, cara. Deus já sabia que Josué estava grudado, um filho grudento. Ele experimentou unção, ele sentiu o poder do mundo vindouro. Ele andava na presença de Moisés, cara. Ele ficou encharcado e tomado. Mas esse dia ele estava assustado, sabe, com essa tarefa, cara. Eu vou levar, cara. Moisés, não me deixe, cara. Eu vou levar esse povo como? E Deus falou para ele em Josué capítulo 1, versículo 2: Moisés, meu servo está morto. Isso foi um choque para o sistema dele, porque ele dependia de Moisés. Ele encostava em Moisés. Moisés era o seu herói, Moisés era o seu gladiador. E Deus começou a falar: ser forte e corajoso, versículo 5, versículo 6, versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso. Versículo 9, não te mando eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. No finalzinho o povo falou: tanto somente seja o Senhor Deus contigo, como foi com Moisés. E aí eles exortavam nele: tão somente ser forte e corajoso. Cara, Deus ama leões e leoas de avivamento. Sabe que Deus está esperando essa geração de erguer a cabeça. Ele quer liberar de novo o rugir do leão da tribo de Judá. Nós temos brados de vitória, nós temos canções que nós gostamos, mas cadê o rugir do leão da tribo de Judá? Sabe, na história da igreja sempre teve pessoas assim. Os aliançadores, os pactadores de Deus na Escócia, tinha alguém chamado o leão da aliança, Richard Cameron, um senhor ruivo, que um dia foi marchado para ser enforcado lá em Edimburgo, e ele andava sendo tirado da calaboça, algemado, totalmente arrebentado. Eles colocavam as suas pernas dentro de uma bota, onde o carrasco pegava um pino e batia. À medida que ele batia na bota de ferro, a bota foi apertando, esmagando os ossos, os músculos, os nervos, as veias, e as pernas deles ficavam totalmente triturados, esmagados como um panqueca. Não tinha mais formato, não tinha mais batata, não tinha mais tornozelo, não tinha mais pé. E o dia da morte do Richard Cameron chegou, e diz que tiraram ele, estou falando 1600 e pouco, tiraram ele. Sabe por que ele morreu? Sabe por que ele estava sendo enforcado? Porque era um pregador de justiça numa nação que não queria ouvir. E ele andava lá ajudando ele a caminhar para ser enforcado. A forca estava preparada no pórtico da entrada de Escócia, Edimburgo. Ele chegou lá e começou a pregar. Cara, enforcou ele, cortou a cabeça, cortou as mãos. Sabe o que fizeram? Jogavam dentro da sacola. O carrasco voltou para a prisão. E naquele dia 800 mulheres estavam berrando lágrimas, batendo seus peitos, falando: oh, Richard Cameron, o leão da aliança. Era conhecido como o leão da aliança.
com uma coragem que não parou de pregar com as ameaças do governo escocês. Quando aquele carrasco voltou, ele desceu no porão da prisão, abriu a boca da sacola e jogou puxou a cabeça do Richard Cameron e jogou no chão. Rolou em direção de um senhor velho, cheio de rugas, grisalho, algemado, sentado no chão. Você conhece essa cabeça? Ele pegou a cabeça com suas mãos meio soltas e começou a dar carinho na cabeça, no cabelo. Sim, essa é a cabeça do meu filho primogênito, Richard Cameron, o leão da aliança. Ele tirou as duas mãos e jogou em cima do colo do papai e falou: e essas mãos? Ele pegou a mão e começou a olhar, cheia de sardas, a mão bem pálido, bem branquinho. Ele começou a tocar com carinho. Essas são as mãos do meu filho, Richard Cameron, o leão da aliança de Escócia. O dia seguinte levou ele fora, o velho foi enforcado. Mas ele tinha também, Richard Cameron, tinha uma irmã, que também adolescente, que foi levado para a forca depois que o pai, depois que o irmão morreram enforcado. E eles cortavam as cabeças e penduravam na entrada do pórtico de Edimburgo, Escócia. Sabe, essas pessoas são historiadores, nos contam essas histórias. Isso não é brincadeira não, cara. Sempre teve pessoas que tinham uma coragem, sabe? Um leão de avivamento, uma leoa de avivamento. Eu conheço a história que marcou, e se você talvez você nunca teve o privilégio de ouvir isso. Todos meus livros da história, eu tenho um monte, todo em inglês, porque o Brasil tem muito pouco sobre a história dos grandes homens e mulheres de Deus. Leoa de avivamento, quer ver? Um pai, um profeta que odiava bebedice, porque tinha bebida alcoólica vindo de Irlanda. Os irlandeses eram os imigrantes na América e levavam uma maldita bebida alcoólica. Antes disso tinha a lei azul, onde era proibido vender bebida alcoólica na América. E essas pessoas colocavam disfarçadamente a bebida, rum, whisky e todas essas coisas, bourbon, scotch. E esse pai tinha um ódio disso. E um dia a esposa estava grávida, e o nome desse senhor, seu sobrenome era Nação. E seu sobrenome era Nação. E quando ele ficou sabendo que a esposa ia dar à luz, ele era um pai profeta, e ele deu um nome profético para sua filha. E o neném nasceu chorando tal. O médico pegou pelos pés e deu uma tapa no bumbum, e a criança chorou. Ele encostou para a esposa e falou: o nome da minha filha, a nossa filha, que bom. Mas seu nome carrega a nação. Carry the nation. Ela falou: você não pode dar esse nome. Eu sou o chefe da família e Deus me orientou. Então fica frio. O nome da minha filha é Carrega a Nação. Ela vai ser uma profetisa. Ela vai andar com ousadia e coragem de uma leoa. Tá tudo bem, meu marido. Ele é meio mano da chuva, né? Quando ela se tornou criança, ela entrou na sala de aula, como todas as professoras fazem. Bom dia, baixinhos, tudo bem?
Vamos a ficar em pé, porque primeiro dia de aula. Levanta aí, menino, seu nome é Paulinho, meu nome é Paulinho, ele está cavando ouro de pepita de ouro. Não tem ouro aí. Meu nome é Paulinho. Já viu criança na outra? A menina levanta e está puxando a saia. Meu nome é Jennifer. Aí ela levanta e fala, e seu nome, queridinha? Meu nome é Carrega a Nação. Todo mundo deu risadas. Todo mundo ria. Até que ela se tornou pré-adolescente, cara. Ninguém ria mais. Ela subiu no púlpito e começou a pregar, exortar, cara. Ela era uma mulher de exortação. Cara, qual é? Você vem aqui com aquela cara comprida de uma vaca religiosa, cara. Está na hora de adorar a Deus e derramar sua alma. Quando o pastor levanta o dízimo, a maioria de vocês estão roubando Deus e o devorador vai destruir sua casa. E aí vai. Quando ela começou a pegar 18, 19 anos, ela se tornou pregadora da noite. Que tem mulheres da noite, mas tem pregadoras da noite. E ela não tinha uma equipe de louvor que andava aí, ela andava sozinha. Ela só tinha duas coisas preciosas. Ela andava com um machado e com uma Bíblia. Sabe por quê? Porque o pai falava e chorava, ensinou ela a clamar. Deus, o veneno do diabo está destruindo os homens da nossa nação. E meu pai falou, filha, você tem que carregar a nação. E ela entrava nos boates, entrava nas discotecas, entrava nos barzinhos, entrava nas tavernas, entrava em cada estabelecimento onde homens bebiam e ficavam totalmente chapados. E quando ela entrou com a Bíblia e com um machado. Ela subiu no balcão onde tinha a prateleira cheia de garrafas, litros de pinga, litros de scotch, litros de vodka, litros de bourbon, litros de whisky. E ela levantou e começou a gritar e andava aí quebrando todas as garrafas na primeira prateleira. Ela retornou com aquele machado quebrando tudo. O garçom estava lá tremendo, todos os homens estavam grudados, parece que ela tinha um ministério de grudar as pessoas na parede. Os homens estavam lá chapados, tremendo. Ela falou, agora eu tenho uma mensagem. Levantava o machado, abriu a Bíblia e falou, eu quero falar que a palavra de Deus diz sobre aquele maldito veneno que está devorando e destruindo sua miserável vida. E os homens converteram, cara. Eu arrependo, eu quero dar, eu entrego, por favor, não me mata. Você fala, cara, eu nunca vi isso. Mas eu sei que ela existia. A Bíblia fala que o leão é o mais forte animal de todos os animais. Existe um respeito, sabe? Existe uma comunicação, instinto. Quem está chegando não é brincadeira, não. É um bicho extremamente ousado. No decorrer dos anos, muitas pessoas têm falado, você é muito ousado. Eu não acho que eu sou ousado coisa nenhuma. Mas uma coisa que eu acho que tenho um pouquinho de coragem, vamos dizer, mas é pouco. Mas, cara, comparado com muitos, eu acho que pode ser, que eu tenho um pouquinho mais. Mas sabe de uma coisa? As pessoas sempre falam, você é muito ousado, cara. Você fala coisas. Claro que fala coisas. No mundo está indo para o inferno e eu estou aqui. Vou deixar pessoas correndo para o inferno, para morrer para toda a eternidade e não ter a felicidade de ser consolado, cara. Ou você acredita na Bíblia ou você não acredita. Nós damos uma moção da cabeça assim, se eu creio no inferno. Não crê nada, cara. Nós deixamos o mundo indo para o inferno e nós ficamos calados, cara. Eu não vou ficar calado. Eu não posso ficar silencioso. E você não pode. Nessa hora existem problemas gigantescos no mundo. Os terroristas estão andando aí, Deus está querendo uma banda de bombas suicidas espirituais.
que entram em lugares e explodem e liberam a vida de Cristo e deixando pessoas lembrar dele. Jesus não era mole, não. A diferença de Jesus é bem diferente que muitos que... Eu conheço muitos cantores que não evangelizam, cara. É complicado. Eles são feitos para cantar para crentes. A maioria dos nossos eventos de evangelização tem um monte de crentes pregando para crentes. E Deus nessa hora está querendo fazer algo diferente. Ele está querendo que nós sejamos a geração extrema. X Games, já viu isso? X Games? Já viu os skatistas que estão pulando, descendo uma rampa? Cara, o brasileiro é o campeão mundial. Bob Thornquist. O cara pula e tem embaixo, tem 15 a 20 metros e só chão. E a rampa é assim, cara. Você está descendo com um skate, meu. Tem que ser muito macho ou muito louco. Eu digo que hoje em dia é um tempo eu tenho amigos de extremo. Tem um chamado pegando ondas de poder. Não é a onda normal, né? Waimea-B, a Pipeline lá, a Rip Curl lá, Bills lá na Austrália ou Havaí. Não é Jeffrey Beach pegando uma onda com uma forma, um tubo maravilhoso. Não, eles saem fora onde as ondas vêm em cima de um recife com uma velocidade e os bichos estão pegando ondas onde eles pareciam uma formiga um muro enorme. Power surfing, e muitos morrem porque se caem nas águas. Sabe de uma coisa? Tem que ficar e segurar a respiração debaixo de 3, 4 metros de água branca, sabe, dentro da máquina de lavar por 5 minutos. Sabe como eles fazem? Eles levam jet ski, eles levam uma lancha, porque a onda vem com uma velocidade, porque eles não estão a fim de pegar uma onda que fica à beira-mar. Eles estão querendo uma coisa. Você viu, anos atrás, era esqui. Eu gosto, slalom, né? Dois skis, e era muito joia, e aqueles campeões, medalha de ouro que desce as montanhas, mulheres descendo 140 quilômetros, cara, mulher não acha, tá? 140 quilômetros, coloca você lá, cara, homens ficam lá mijando nas calças, cara, e a mulherada está lá arrancando leoas. Mas hoje em dia a onda é de snowboard, já viu? Sabe o que eles fazem? Eles falam, eu quero subir no cume da montanha onde caiu um monte de neve. Eles pagam um helicóptero e o motorista, o piloto leva e fala, aqui está o lugar. Hey! Os caras ficam pirados, mano. Todo cheio de piercing, tatuagem, careca, cabeludo. E os caras falam, cara, olha esse paredão, cara. 40 metros, você vai ou eu vou? Eu vou! E o cara sai de lá e pula um paredão de 30 metros e cai naquele neve que acabou de cair. Ele falou, cara, massa louca! Antigamente era o casal bonitinho esquiando na montanha, cara. Hoje em dia não dá mais, cara. Tem que ser radical. Você tem que pular, cara. Começou até bungee. Quem já pulou do ponte bungee? E você viu o cimento embaixo? Cara, hoje em dia é uma geração extrema, cara. Que nós temos que fazer uma coisa muito radical. Um cristianismo extremo que é radical em si. Sabia? E interessante essa parada toda. Você sabe que os justos são corajosos, intrépidos, ousados, valentes como o leão. Você sabe que intrepidez e coragem. Coragem vem da palavra coração. Sabe que coração significa coragem mais ação. Coragem.
onde o coração do bicho está derramado, onde o coração está na parada. Sabe que nós temos que ter intrepidez hoje em dia, porque o Espírito do Senhor está sobre nós para curar os de coração quebrantado e partido, para libertar os cativos, para curar os quebrantados, para abrir prisões dos presos, para deixar pegadas para o monte de transfiguração, para tocar cidades, mudar o curso da história e balançar e sacudir a planeta Terra. Deus te chamou para fazer história. Deus te chamou para fazer parte de uma tribo de leões e leoas que estão batizados com uma ousadia. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu. Lucas 4, 16 e 18. Lucas 19, 13. Negociai com isso até que eu venha, até que eu volte. Falou daqueles que pegavam o talento e negociou com o talento. Aqueles que pegou 2 talentos e multiplicou, sabe? Ele falou que nós estamos nessa hora de fazer isso. Nós estamos numa hora onde Deus está querendo liberar uma onda de coragem, sabe? Eu tenho conhecido muitos homens corajosos em meus anos de cristianismo. Em minha época tinha um nome chamado Arthur Blessitt. Alguém já ouviu do Arthur Blessitt? Era americano, cabelo loiro até os ombros, e era o primeiro cara que carregava uma cruz. Deus deu ele uma missão de carregar uma cruz ao redor do mundo. Então ele andava em lugares como Belfast, Irlanda do Norte, quando os católicos estavam jogando bombas nos protestantes, os protestantes estavam jogando bombas nos católicos. E lá na rua, policial estava lá, inglês e tal. E aí você viu um cara gringo andando com a cruz. Ele entrava em Polônia, ele entrava em Líbano, quando o Líbano estava em guerra civil, caminhando pelas ruas com uma cruz. Você fala, o cara está doido. Quando ele entrou em Polônia, ele tinha 60 mil polacos caminhando atrás dele, cara. Pessoas viram na cruz e ficavam atraídos para essa cruz. Ele parou a cruz dentro de uma praça com 60 mil pessoas, começou a pregar e Deus curava sobrenaturalmente os enfermos, os doentes, os cegos receberam sua vista. Impressionante. Mas uma das coisas que eu sempre gostei dele, ele estava em Nicarágua, quando Gerson Ortega era o presidente dos sandinistas, um discípulo do Fidel Castro. E eu pregava em Nicarágua naquela época, e você chegava no aeroporto, eles tinham tanques de guerra virados para o norte, para os Estados Unidos, esperando que os gringos iam atacar eles. E ele estava lá nas montanhas, ele tinha seu caminhonete, a família levando o caminhonete, e eles paravam e campavam, ele estava com a cruz. Uma noite na selva da Nicarágua, 15 soldados sandinistas pararam nele, sabendo que era americano. Falaram, nós vamos te matar agora. Ele falou, antes que você me mate, eu quero te dar um presente. Tá bom? Pode ser? Está bien, eu posso dar um regalo. Está bien, todo mundo entende. E depois vocês me matam. Está bien? Mas eu quero morrer do lado de minha cruz. Ao lado da minha cruz. Ele entrou no caminhonete, na carroça, abriu uma caixa e tinha Novo Testamento. Ele pegou, são 15, pegou 15 Novo Testamentos. Quando ele virou as costas para entregar a Bíblia na mão dos soldados sandinistas, comunistas, todos estavam no chão chorando. Ele levou as Bíblias, entregou e falava espanhol. E eles todos entregaram a Jesus Cristo. Se converteram naquela noite com Arthur Blessitt. Muita ousadia. Teve outro cara chamado Santo Humberto. Esse cara era pirado. Era um cara que tinha uma unção de ousadia que sinceramente espantava os demônios.
E ele gostava de trabalhar em Berkeley, Califórnia, na Universidade de Califórnia do Berkeley, onde começou o partido, as Panteras Negras, né, contra o governo americano, estava em guerra e tinha todas essas greves na universidade, demonstrações contra a guerra do Vietnã, lembra? Se você não lembra, é história americana, na década de 60. Santo Humberto era um pregador que ele chegava na praça onde os Panteras Negros estavam lá, totalmente gritando, cara, querendo matar os brancos americanos. E o branco levantou lá e falou: negócio é o seguinte, você está na fim de uma revolução? Aqui está a minha revolução. Bicho, Jesus é mais revolucionário de todos nós. Todos vocês juntos, cara. Ele bota todos vocês no chinelinho. E os negões falaram: que cara pirada, mata ele. Eles correram e começavam a bater, quebraram o nariz, arrancaram a sobrancelha, chutaram ele, quebraram as costelas e tal. Chegou a ambulância levando Santo Humberto para o hospital. Ele ficou lá, recuperou umas horas. O nariz dele todo torto, cara, o rosto totalmente inchado. E ele voltou para a mesma praça o dia seguinte. Era o tratamento dele sempre, sabe? Mas sabe que Deus usou esse homem para ir para lugares e falar para os jovens. E todos os jovens falaram: não, esse camarada, cara, que ousadia que ele tem. Ele abre o bico independentemente. O nariz dele foi quebrado não sei quantas vezes. Os braços quebrados, as pernas quebradas, as costelas quebradas. Ele foi chutado, espancado, xingava, sabe uma coisa? Mas, cara, mais que ele pregava, mais que ele demonstrava ousadia e coragem, sabe? Os caras começavam a converter. Não aguentava. Era vinagre na ferida. Levanta Deus testemunhos cheios de ousadia, cara. Profetas e profetisas de fogo, leões e leoas que estão a fim de inflamar as cidades com o glorioso Evangelho. Levanta pessoas como em Atos capítulo 14, 1 e 3. A Bíblia fala que Paulo estava lá pregando com muita ousadia, e Jesus confirmava a palavra pregada com sinais e maravilhas. Você sabe qual é a oração do leão e leoa do avivamento? Eles estavam sendo ameaçados. Atos 4, 29. Senhor, está vendo suas ameaças? Dá a teus servos intrepidez nessa hora. E a Bíblia fala que o lugar onde eles estavam orando tremeu, Deus, terremoto, sacudiu o alicerce daquela reunião de oração. E a Bíblia fala que os apóstolos saíram fora para a rua. Eles não entraram no templo atrás de portas fechadas, 4 paredes. Eles entravam na rua e eles começavam a anunciar com grande graça, grande poder e abundante graça, e muitos se converteram. Nós estamos num dia onde ousadia tem que ser de seu batismo, onde coragem começa a tomar conta da sua vida, onde intrepidez é um manto que você se veste todos os dias, onde valentia, cara, Deus está querendo heróis nessa hora. Agora eu te digo uma coisa, eu sempre quis ser um herói. Eu gosto de heróis, sabe? Eu não sei porquê, eu pirei com heróis. Eu gosto de heróis, heróis do esporte, heróis na história. Eu gosto de pessoas gente que faz. Está me entendendo? Quem gosta disso? Por favor, seja honesto. Se você não gosta, então essa mensagem vai entrar aqui e sair por aí. Essa mensagem não é para um crente que eu sou dizimista, eu só quero morrer e comprar um caixão super legal e ser enterrado. Oh, meu Deus! Nós estamos com um chamado de Deus para fazer uma coisa radical com sua vida, para tornar um aventureiro, cara, para entrar e sacrificar e derramar sua vida, para dar sua vida para o Mestre, o Rei do amor, que merece seu amor.
que merece seu serviço. Ele merece todo. Cara, o que eu estava falando antes? O que eu estava falando antes desse? Hã? Heróis. Sabe o que eu ouvi? Nós sempre lembramos dos heróis. Isso é legal, né? E um dia um cara falou: mas a lenda nunca morre. Então eu falei: Senhor, eu não quero ser o herói mais, eu quero ser uma lenda. Que não morre, cara. E você e eu devemos viver nossa vida como se você fosse enterrado neste momento. O que você quer que sua vida fala para a sua geração? Você sabe que Abel, a única coisa que ele fazia, a primeira pessoa mencionada na galeria da fé, sabe quem era? Abel, adolescente, que ofereceu um sacrifício excelente e Deus curtiu. E Caim ficou chateado, ciumento, tomado de inveja, porque Deus rejeitou o sacrifício dele, porque Abel matou um animal. Abel pegou seu mais precioso carneiro e sacrificou para Deus. Ele estava sentindo, cara, que Deus gosta de sacrifício e gosta. Você sabe que ele falou com Moisés com Salomão, quando a casa foi terminada? Ele falou: eu escolhi essa casa, a casa, o templo de Salomão, para uma casa de sacrifício. Segundo de Crônicas, capítulo 11, 12, 13. Deus gosta de sacrifício. E aquele guri adolescente liberou uma coisa para Deus, que ele está lembrado, a primeira personagem na galeria da fé, e um adolescente. Não é um velhão cheio de rugas, cheio de cicatrizes, um veterano da cruz, meu amigo. É um adolescente. E ele morreu. Caim espancou ele, Gênesis 4, versículo 8. Mas a Bíblia fala: ele sendo morto ainda fala. Ele vai falar o resto da vida, sabe por quê? Porque era um leão. Era um leão do avivamento. Era uma lenda. E sua vida vai falar. Sabe de uma coisa? Sua vida pode falar para gerações vindouras. Alguém um dia vai escrever um livro a seu respeito. Alguém um dia vai produzir uma revista falando um artigo dedicado à sua vida, cara. Nós estamos numa hora de história, cara. História de Deus. History, His story. História de Deus. Oh, eu gosto de história. Sabe que meu ministério é chamado Fogo, Paixão e Lágrimas, e eu estou quase caindo fora, e eu vou colocar outro nome: Garra, Raça e Entranhas. Estou falando sério, cara, porque eu acho que hoje em dia, cara, tem que ter muito garra, tem que ser raçudo ao último, e tem que derramar suas entranhas, cara. Esse é evangelho. Eu estou aqui com os 4 leis espirituais, sabe? Que você pecou. Tá, todo mundo sabe que são pecadores. Você não precisa mostrar os 4 leis espirituais. Fala para eles: eu estava perdido, cara, eu fui achado. Eu estava morto e eu comecei a viver. Cara, é muito mais forte. Eu estava cego e agora estou vendo. João 9, 25. Nós não podemos perder isso. Sabe que Paulo falava assim: ore por mim para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez, que eu posso pregar e eles podem conhecer o mistério do evangelho. Efésios 5, 6, 19. Sabe, nós não podemos continuar do jeito como estamos. E deixa-me explicar aqui, ó. Deus nos perdoa que nossas ruas continuam sendo silenciosas com o testemunho de Jesus. Deus nos perdoa que gangues de traficantes dominam os bairros.
em lugar de cristãos, guardiães da porta da cidade. Deus nos perdoa que nós continuamos na estrada de apatia, indiferença, à medida que as crianças estão sendo destruídas pelo pecado. Deus nos perdoa que a igreja é um lugar de tomar cafezinho. Deus nos perdoa, cara, isso é terrível, que nossas reuniões de oração são frias e poucas frequentadas. Cara, pecado de falta de oração é uma coisa horrorosa. Deus nos perdoa que nós não temos adestrado jovens para a batalha, para ganhar almas, para liberar avivamento, para inflamar cidades. Deus nos perdoa que nossos líderes estão mais interessados em procurando ar-condicionado na igreja e construir mega santuários carpetados e bonitos, e continuar pregando crescimento da igreja. A chave do avivamento sempre foi uma ousadia fora do sério. A chave do avivamento sempre foi pessoas que Deus transforma covardes, cara, em guerreiros. Ele transforma prostitutas em leoas vestidos de vestes brancas. Não é tarde, sabe? Nós precisamos um batismo do amor de Deus que nos leva para subir a alturas. Eu tenho notado várias coisas, e deixe-me só citar uns aqui, sobre um leão e leoa de avivamento. Você pode identificar eles. A primeira coisa que eu notei, um leão e uma leoa de avivamento, escuta bem, é uma pessoa de pouca manutenção e de tremendo e grande impacto e influência. O que nós mais temos nas igrejas são pessoas de alta manutenção e de pouco impacto e pouca influência. Está me entendendo? Em outras palavras, pastor, ore por mim, porque o cara não sabe orar por si mesmo. Pastor, tendo uma pessoa perdida na minha família, você pode vir e pregar. Por que você não prega? Que você nunca levou alguém para os pés de Jesus, cara. Você nunca viu alguém converter. Nós temos que mudar isso, sabe? E hoje em dia você não pode pregar muito forte, porque você não quer assustar as pessoas nas igrejas, sabe por quê? Porque são pessoas de alta manutenção. Oh pastor, ore por mim, negócio é federal. Cara, você deve estar orando pelo pastor. Chega de pedir o pastor, vai lá e libera uma oração sobre o pastor. A minha vida é gastada orando pelos outros, cara. Eu entro em reuniões e eu gasto 5 vezes numa reunião orando pela mesma pessoa. Fala, qual é o problema, cara? Por que você não ora por mim? Você vem porque eu sou um bam de Deus, que nada. Mas sabe, esse que nós criamos, sabe? Eu acho que os pastores e líderes espirituais de Brasil fez um terrível desserviço, que nós levantamos uma geração de meninos e meninas que andam de fraldas e mamadeira, quando Deus está querendo te dar leite, não leite, mas carne, comida sólida. Hebreus 5,14. Cara, são poucos que estão lá. Eu nunca vi o problema do pastor falar, cara, onde está fulano? Ele está pregando na rua. O problema não é que ele não está pregando na rua, sabe? Que pregar na rua é para uns poucos. Não, está pregando, cara. Chama ele tem que estar no culto hoje. Cara, ele não vai vir porque ele tem um culto na rua. Ele está ganhando almas, está pregando. Ele não aguenta ficar dentro das 4 paredes. Quem dera se cada igreja era de pouca manutenção. Você está me entendendo? De uma vida de moderação,
onde você não precisa um monte de coisas, cara. Você tendo uma linha de vida com Deus, você tendo uma vida de oração, a Bíblia é seu livro, cara. Você é uma bomba de espiritualidade. Você é mais forte que o pastor, cara. Eu já vi jovens, eu estava pregando em Curitiba e sempre tinha um loirinho correndo atrás de mim. Em todas as reuniões, ele estava lá chorando, cara, clamando. O cara tinha 10 anos de idade. Qual é seu nome, bicho? Gabriel. Cara, você é precioso. Ele era da Quadrangular. A mãe falou: ele não quer que você saiba, Gregório, mas ele gasta 5 horas ajoelhados todas as noites orando diante de Deus. O bicho está obcecado com Deus. Eu tinha um guitarrista muito precioso e um dia eu fiquei, fala, cara, eu vou falar para você, me desculpe, mas você não serve para mim, porque você é de alta manutenção e de pouco impacto. E os caras que trabalham comigo têm que ser de grande, maravilhoso impacto, influência e de pouco manutenção. Você precisa isso, você precisa isso. Só quero ouvir falar de din-din, só quero ouvir falar, cara. E nós gastamos, sabe o que é triste? Nós gastamos a maior parte da nossa vida pagando pequenos incêndios dentro da nossa própria casa, quando o mundo está em chamas e o povo está lá nos prédios pedindo, alguém me ajuda, alguém me salva, mas nós estamos interessados com o nosso umbigo e nossa família, sabe? E mais tem esse problema, sabe? Só seus filhos são importantes, porque não ser mais de milhares? As mulheres de Deus na Bíblia foram mais de milhares. Você está te privando da melhor coisa, cara. Vocês que estão em cima de 40 anos de idade, sabe de uma coisa? Seja um pai de multidões. Não são seus próprios filhos, cara. Você sabe que eu estou distante das minhas filhas. Eu amo minhas filhas. Eu estou chato porque elas estão... Uma está na Havaí, 15 mil quilômetros. A outra está 7 mil quilômetros. Eu não gosto. As duas são casadas. Eu gosto de casado, né? Mas eu não... Dos meus genros, mas... É complicado quando você é pai. E sabe que Deus me deu uma palavra? Quando você está ministrando aos jovens brasileiros, os jovens de qualquer lugar, quando você está abraçando, chorando sobre eles, eu estou fazendo a mesma coisa com suas filhas. Não se preocupe, eu vou cuidar muito bem delas. Mas a saudade bate. Esse é terrível, cara. Eu deveria estar na América. Meu líder lá em Chile, sabe que ele falou comigo? Imagina o líder espiritual falando: Gregório, nós temos que te matar e colocar num caixão e mandar de volta para a terra do tio Sam. Essa nação não te quer. O que você acha que se você é missionário morando no Chile, falando espanhol, e seu líder fala assim, manda ele, obrigado pelo carinho. Sabe o que eu fiz? Eu levantei e falei, o negócio é o seguinte, mano. Se você fala que sua nação não gosta de mim, por que quando estou pregando na praça, um monte de jovens está caído de joelhos, chorando, entregando para Jesus? Você fala que sua nação não gosta de mim, por que quando eu estou no ônibus voltando, um aluno da escola, Universidade do Chile de Medicina, veio atrás de mim e me agarrou, chorando, oh pastor, me ajuda cara, eu preciso, que eu estava pregando no ônibus. Ele falou, você não pode pregar na praça, você não pode ir de casa em casa evangelizando. Sabe o que eu falei? A palavra favorita que eu falei ontem na noite 7 vezes: toma banho, eu estou fora. Eu caí fora com a família toda. Não tinha nada, sabe? Eu estou em Brasil, cara. Você tem que tornar uma pessoa de alto impacto, alta influência e de pouca manutenção. Você precisa muito. O que você precisa? Bíblia, bicho. Oração, uma caneta. Cara, sinceramente, a vida é muito simples. Eu gosto de internet, cara. Eu estou louco sem internet nesses dias. Mas não tem, cara. Fazer o quê?
Eu gosto mesmo, cara. Eu gosto de surfar e entrar, eu gosto de comunicar, coisa e tal. Mas manutenção, cara, você tem que viver sem luz, sem ar-condicionado. Você tem que viver, bicho. Você vai para a África, como que você vai? Eu vou levar meu ar-condicionado. Cara, não tem luz, não tem nada aí. Só tem anaconda, sucuri de 14 metros, jiboia, febre amarela e um povo que está lá falando, fala comigo, eu quero ouvir, cara. Meu Deus, não fica preso a isso. Outra coisa, um leão numa leoa de avivamento é uma pessoa que Deus possa depositar o peso, fardo e carga dele dentro de você. Deixa eu me explicar. Se você está ocupado com seu umbigo, sua vidinha, minha casa, meu estudo, meu trabalho, minha fábrica, minhas coisas, então você nunca vai ser um carregador do peso, do fardo. Deus jamais vai depositar uma nação dentro do seu coração, sabe? Mas quando você está livre dos seus próprios pepinos, Deus está querendo nos liberar de nós mesmos. Ele quer te liberar mas ele me feriu, ela me feriu, eu estou chateado, isso e aquilo. Cara, você tem que ser liberado de si mesmo. E quando você não anda com o seu próprio peso da vida, né? Você não anda com sua própria carga e fardo. Deus fala, então vem cá, recebe filho, recebe filho, recebe filho. Ele te dá. Você sabe que Ele quer colocar nações dentro de nós. Ele quer gerar ministérios para os mendigos, ministérios para os meninos e meninas da rua. Ele quer gerar ministérios para as universidades, os colégios. Ele quer gerar ministérios de evangelização, missões dentro da janela 1040 que são quentes e penetrantes, inflamados, que eles vão lá para lastrar fogo, leões e leões de avivamento. Um leão numa leoa de avivamento, e aí ele vai verter azeite dourado da sua presença. Zacarias 4, versículo 10 e 12. Mas eu tenho mais duas coisas de falar. Me permite aqui, ó. Um leão e uma leoa de avivamento são pessoas que vivem com todo o seu coração. Antes disso, deixa-me falar assim: um leão e leoa de avivamento são pessoas que são valentes pela verdade. Eles têm uma valentia. Deus fala que o problema com o povo, quando o espírito do anticristo entrou na terra, segundo de Tessalonicenses 2:10, é porque eles não receberam o amor da verdade. Sabe de uma coisa? O Brasil tem que abraçar a verdade, cara. O jeitinho que os portugueses deixavam aqui é uma maldição, sabe? O jeitinho de fazer as coisas é uma maldição, cara. Deus está querendo te dar um amor tremendo pela verdade, não falando mentiras cinzas. Mentira é mentira. Eu já fico parado muitas vezes no Brasil, alta velocidade. Eu baixo a janela e falo: Senhor, eu estava andando 40 quilômetros acima da velocidade permitida. Por causa da minha honestidade e sinceridade, por causa de falar a verdade, eu não fui multado. Outro camarada chega lá: eu andando de alta velocidade? É impossível. Eu sou um cidadão e eu ando 80 por hora. Claro, quando tem um pardal. E você fala a verdade, você vai ver que rola. Você seja uma pessoa que ama a verdade. Sabe que Deus falou que retidão estava sendo, não existia mais na praça. Isaías 59:14 fala, e que verdade estava sendo atropelado na praça, meu. Eu li Oséias, e Oséias falou: não há verdade, não há amor, não há fidelidade, não há misericórdia na terra.
Oséias 4:1. Oséias 4:2 fala que só tem mentiroso, só tem matança, só tem isso e aquilo. Ele falou que meu povo, versículo 6, está sendo destruído por falta de conhecimento. Cara, Jesus Cristo falou um dia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao meu Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Nós estamos na hora de andar assim, de ser pessoas da verdade. Jeremias 9, 13 e 5. Sabe que Jeremias estava compartilhando, ele falando: não há verdade. Mas numa tradução em inglês fala que não existem valentes pela verdade. 2 vezes Jeremias, o profeta, falou: não existem valentes pela verdade. Eu me lembro do Coração Valente. Sabe que eu gosto muito do Coração Valente. Eu já vi 10 a 15 vezes Coração Valente. Quando Coração Valente foi liberado na terra, 1993, 94, sabe o que é? 96, foi algo profético. Mel Gibson gastou 1 ano da vida estudando a lenda. Lembra? Lendas não morrem. Sir William Wallace. Sabe quem era Sir William Wallace? Era das montanhas de Escócia. Sabe quem? Eles eram dominados e tinham que pagar impostos para o governo inglês. Tá bom? E sabe quem? Naquela época os soldados ingleses gostavam de entrar nas aldeias e fazer o quê? Pegar as mulheres que eram noivas dos escoceses, estuprar elas e deixar elas grávidas com um filho inglês, um bastardo, só para ser cruel para a cultura escocesa. Eu sou descendente da Escócia. E Sir William Wallace da roça, estava apaixonado por uma mulher lindíssima, mas muito apaixonado. Ela era a princesa da vida. Ela era a chama do seu coração. E um dia os soldados entravam lá e viu ela, que era a mais linda da aldeia, e eles foram em cima dela. E ela resistiu. E ela foi morta em uma estaca na aldeia. Sabe de onde começou essa paixão, coração valente? Quando ele viu tudo isso, ele falou: não, isso é impossível. No ano 1314, no campo chamado Bannockburn, perto de Edimburgo, dentro de Glasgow e Edimburgo, nós escoceses guerrearam como guerreiros poetas e nós ganhamos nossa liberdade para sempre. O próprio rei Roberto da Escócia colocou sua espada sobre ele e anunciou: esse homem aqui é Sir, ele é um Lord William Wallace. É um cara que existia na história. Era alto para chuchu. Mel Gibson era baixinho. Esse cara quase era 2 metros de altura. Sir William Wallace, coração valente. Mas ele era tremendo, sabe? E ele andava por vários anos. E a última coisa que ele falou: liberdade! Cara, ele tinha um amor pela liberdade. Quando eu vi o filme pela primeira vez, Deus lançou esse filme para ajudar a igreja que estava sendo complicado, frio, indiferente. Sabe que esse foi usado muito. Morning Star, uma turma de profetas americanos, fizeram uma conferência e entrou um cara com uma espada grande. Eu tenho uma espada em casa. Eu ganhei numa igreja em Santo André R$2.000 ou mais. Eu ganhei, o pastor entregou, cara, ele chorava demais, 30 minutos e entregou. Meu amigo ligou e falou: cara, existe uma unção sobre essa espada de rei, de leão e de cordeiro na mesma espada. Sabe? Coração valente. A espada do Mel Gibson tocava o chão do cavalo, cara. E ele entrou: vem comigo e vamos a ganhar a nossa vitória aqui. Valente pela verdade. Deus está querendo te dar um espírito valente. Deus está querendo liberar em nós um espírito extremamente valente. E a outra coisa
o leão e a leoa de avivamento são pessoas que vivem com todo o seu coração. Eu estava em Rio de Janeiro um dia, numa igreja supostamente de avivamento, milhares de pessoas. O culto começou às 7 horas e as pessoas chegavam às 8 horas, domingo à noite. Que coisa! Provavelmente estava assistindo o futebol, Flamengo e Botafogo, que foi uma coisa horrorosa hoje. Horroroso. Cara, se eu fosse flamenguista, eu ficaria com vergonha, sinceramente. A única coisa que eu gosto do Flamengo é o uniforme. Eu acho mais bonito do Brasil, mas, cara, esse não é futebol, eu sinto muito. Os caras, meu Deus, terrível. E eu estava nessa igreja tocando e eu falei: essa é uma igreja de avivamento. Todo mundo, glórias, aleluia. Cara, um brado, meu Deus. Eu falei: com certeza a razão que você chegou atrasado para a reunião que começou às 7 é porque você estava perdido numa reunião de oração, ou você estava pregando na praia, na praça, né, meus amigos cariocas? Eu só tenho uma palavra para vocês. Eu fui muito gentil, muito carinhoso. A minha palavra vem de Isaías 29:13 e Mateus 15, 17 a 8. Esse povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe. Para com essa palhaçada, cara. Avivamento nada. Porque se você amasse Deus e o culto começa às 7 horas, meu amigo, se você chega às 7:30, 8, você está desviado, cara. Deus não é número 1 em sua vida, Ele não é supremo em sua vida. Tudo bem, furou o pneu, você correu e levou sua esposa que estava grávida no hospital, pronto para dar luz. Eu entendo isso. E eu falei mais uma palavra, Jeremias 47:10. Está preparado a igreja do avivamento? Maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente, chega oferecendo a Deus. E sabe o que é triste quando nós pensamos nisso? Sabe o que é triste? Se você soubesse amanhã, se você fosse para a Caixa Instantânea, HSBC, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Bradesco, meu amigo, e você ia abrir, passar o cartão e ver o extrato e tinha um depósito de R$1 milhão, você estaria aí 6 da manhã? Não, claro, você ia estar dormindo, né? E nós oferecemos a Deus a migalha, sabe? Esse é o problema. Esse é o problema. E Deus sabe. Sabe que Ele conhece uns corações. Ele conhece uns corações de tal forma que quando aquela pessoa acorda de manhã, Deus começa a correr pelo trono, sala de trono. Uau! Fala, cara, Deus está pirando, deve ser a velhice. E aí ele cai no chão e acha que infartou. Ele está no chão, Deus está assim. E Pedro, guia turista, chega lá, como sempre, querendo resolver o problema. Deus, Pedro, deixa. Eu estou todo bem, mas eu não aguento aquela menina, cara. Porque quando aquela menina abre os olhos, seus olhos são erguidos para os céus. Ela vive com uma fixação 24 horas por dia em mim. O coração dela é derramada. Ela não tem 40 agendas e 70 programas. Ela não tem um monte de bandejas. Ela vive, ela sonha, ela come, ela bebe, ela deleita, ela regozija, ela se alegra comigo. Ele conhece o coração. E esses leões e leoas de avivamento são pessoas que o coração, é tudo que eles fazem, né, com o coração, sabe? É fácil ver uma pessoa que tem coração, sabe? Você já viu? Eu me lembro na auge do Ayrton Senna, né? Tricampeão do mundo. Tinha pessoas que acordavam com as cores de McLaren e andavam pela casa, a mulher falando, não sei se é excesso de café, talvez ele tomou aquele café chamado Copilua. Quem conhece esse café? Que os gatos da selva na ilha Sumatra comem e defecam o grão.
e pelo processo do ácido cítrico passando pelo intestino, cria o mais valoroso café do mundo, $80 para 1 quilo de Kopi Luwak. Ela fala, eu não sei do meu marido, ele tem Rede Globo ligado e ele está entrando na cozinha assim. Parece um carro do Fórmula 1. Cara, é um cara ligado. É muito legal. O coração dele está na parada. Dele Moody um dia falou, quais são as palavras dele? Ele falou que o mundo ainda verá que Deus faz com ele e através da pessoa que é completamente dedicado a Ele. Ele ouviu essa pregação de Henry Varley, onde ele foi rejeitado de uma igreja porque era gago, era gordão e era feio para chuchu. Maior evangelista do século 18. E ele saiu de lá, a liderança da igreja falou, você é muito feio, não leva mal, mas você é muito feio mesmo. Você é gago, você não tem nada que vai ser a nossa igreja do elite, está ligado? Nós temos médicos, cirurgiões, advogados, juízes da Corte Suprema, e nós não te queremos. Vai procurar outra igreja. Ele estava andando na rua, Henry Varley falou, o mundo ainda verá que Deus fará através da pessoa completamente dedicada a Ele. Segundo de Crônicas 16:9, Henry Varley pegou o versículo, os olhos do Senhor correm por toda a terra. Deus está à procura de uma coisa. Ele quer mostrar sua força para com aquele cujo coração é totalmente dedicado a Ele. A falta é de dedicação. A falta é aqui, ó, naquilo que é chamado coração. E esse era o versículo da vida do precioso dele, Moody. F.B. Meyer era da mais sofisticada igreja de pregação, Westminster Chapel. F.B. Meyer, expositor da Bíblia, ele visitou Cambridge, onde tinha 7 meninos que eram os maiores atletas do dia. Seria Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Neymar, Ronaldo Nazário, e aí vai. E esses 7 atletas ouviram dele, Moody Caipira, pregando lá na universidade. Eles deixaram tudo, olha, eles tinham uma carreira brilhante, com patrocínio, grana para caramba, e eles foram para a China como missionários. O F.B. Meyer, já um pregador, chegou para C.T. Studd. C.T. Studd era o líder da cruzada, Missão Amém, aqui em Brasil, a cruzada evangelística, que morreu na África numa choça. A casa dos seus pais era uma mansão com mais ou menos 25 suítes, tá legal? Com curral de cavalos de 15, 20 mil libras de libras, que tinha piscina olímpica por fora, piscina olímpica coberto, que tinha trilhos, que tinha uma vila enorme lá, aquele estilo de casa em Inglaterra. Sabe como ele morreu? Ajoelhado, chão batido numa choça de bambu, dentro da República do Congo, na África, com sua Bíblia aberta. Cara, bicho morreu, faleceu assim. Pessoas falam, cara, ele deixou tudo. Sabe que lindo da vida dele? Ele que falou assim, ó, se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício será grande demais de eu fazer por ele. E esse pregador famoso do dia chegou para ele e falou, e aí, se te estude, você está tudo bem? Ele olhou para ele e falou, eu quero saber, pastor, se você tem entregado tudo a Jesus. Cara, qual é, rapaz? Você é universidade, eu estou pregando no mais famoso púlpito do dia. Não, eu só quero saber, pastor, você é totalmente entregado? Fala, sim, eu entreguei tudo para Jesus. Ele ficou incomodado quando aquele pastor chegou em casa, sabe uma coisa? Aquelas palavras mexeram demais com ele.
porque ele reconheceu que ainda tinha áreas da vida dele que ele não tinha entregado a Jesus. E Jesus falou para ele: hoje eu te dou um ultimato, ou você entrega tudo, ou você cai fora. Eu não vou te usar mais no ministério, faz outra coisa. Ele falou: Senhor, tudo que eu tenho é teu. Sabe, ele encontrou com um cara assim. Você sabe que eu tenho visto isso muito, sabe? Eu tenho visto atletas e pessoas assim, sabe? Sabe qual é a morte de um atleta? Quando o atleta começa, já teve muita fama. Eu vi uma coisa muito triste com Mike Phelps, o cara que ganhou 8 medalhas de ouro em Pequim de natação. O cara é animal. Ele já tem 13 medalhas de ouro com 23 anos de idade. E o mais coroado, os comentaristas de esporte por 45 anos, que tem andado com Michael Jordan, que tem andado com Lance Armstrong, que tem andado com Tiger Woods de golfe, que tem andado com Pelé e outros grandes atletas, falaram que o feito do Michael Phelps foi o mais violento na história. Ele fez história, cara. 8 eventos em 8 dias e 8 medalhas de ouro, cara. Isso não é brincadeira, não. Só que quando ele saiu de Pequim, sabe, ele também saiu da piscina, porque agora ele era famoso, e patrocínio aqui, patrocínio. Em 3 meses ele ganhou 40 milhões de dólares. Todas as grandes empresas queriam fazer, chamar Leandro Imagem, para fazer imagem com ele, para liberar seu produto. E você viu que um amigo que não era amigo pegou a câmera, pegou o celular e tirou uma foto dele fumando maconha. E você fala: o que houve com ele? Perdeu o coração. Porque falavam, sabe, que ele pegava todos os depoimentos dos outros campeões do mundo, que quando ele ganhou 8 medalhas, ele estava competindo contra os campeões mundiais. Em Pequim, 5 dos eventos eram campeões mundiais. E ele pegava todo o depoimento deles, que eles falavam sobre Michael Phelps. Não, o cara está com nada, tal. E ele colocava. O técnico dele falava que ele treinava 100% do esforço todos os dias, 7, 8 horas por dia na piscina, meu. Ele não tinha vida nenhuma, só esporte. E conquistou grandes alturas. Mas quando ele saiu da piscina, ele perdeu o coração. E esse que fez ele famoso era o coração dele. Coração de um campeão, sabe? Um leão e leoa de avivamento são pessoas que o coração dele está sempre exibida, está sempre no vitrine. Você fala: cara, aquela mulher tem muita paixão, cara. Eu já curto muito música e louvor. Eu já fora do Brasil eu curto muito o inglês. Eu gosto muito do estilo. Hillsong, legal, mas Passion, eu fiquei louco com Charlie Hall, Chris Tomlin, David Crowder, Matt Redman, esses caras. Só que, sabe, hoje está tendo uma outra mulher que está subindo hoje em dia, chamada Kim Walker. Quem não ouviu falar dela? Jesus Culture. Meu Deus, cara, outra dimensão. E não é a voz, não é o timbre. Sabe o que ela tem? Cara, ela tem feeling, F-E-E-L-I-N-G, uma paixão fora do sério. A música dela não é ensaiada. O problema é que muitos em Brasil fazem uma canção ensaiada, termina, começa e termina. Ela faz com paixão, o coração dela está cantando. O coração dela está sendo derramado. Quando ela começa a falar do amor de Deus, cara, ela fica lá pirando, fazendo piruetas, lágrimas rolando lá no palco. Ela não toca o instrumento, mas os músicos são fenomenais.
E quando eles tocam naquela mulher, se transforma numa bomba de paixão. E todo mundo que escuta ela fala, cara, a cultura de Jesus é o nome do grupo. Jesus Culture. Meu Deus, e quando ela canta, todo mundo fala, cara, o coração dela está batendo forte. Porque não é uma coisinha, vamos a falar do amor de Deus, cara, ela derrama no amor de Deus. E ela derrama as entranhas, está me entendendo? Esse que é um leão e leoa de avivamento, que o coração está exibido, o coração está sempre conhecido. Pessoas sabem, cara, aquele menino é muito dedicado, cara, aquela menina ora diferente que os outros, cara, aquele pregador prega diferente que os outros, algo está acontecendo, é o coração sendo revelado. Eu tenho muitos filmes que eu gosto. Alguém viu o filme Som do Céu? Do menino prodígio? Hã? Cara, meu Deus, cara, o menino é prodígio. Filho criado em um orfanato, porque a mãe era tocava violoncelo, e o pai era cantor de rock de Dublin, Irlanda. Estiloso pra caramba o irlandês mesmo, estiloso, muito estiloso. E perdeu esse filho. E aí vai, mas eu não vou falar desse, vou falar do outro filme. Porque nesse filme, sabe que eu vi, cara, eu já vi esse filme uns 10 vezes, eu amo demais. Uma história verídica de um cavalo chamado Seabiscuit, traduzido em português, Alma do Herói. Você deve ver esse filme, que você vai receber mais inspiração nesse filme que você recebeu em 10 mil sermões que você ouviu em seu cristianismo. Porque todos os personagens, cara, todos são demais, demais. Primeira coisa é o cavalo, Seabiscuit. Ele nasceu de um campeão, manga larga. Só que ele era preguiçoso e ele era baixinho. Menos que 15 palmas, bem baixinho. A maioria dos campeões do mundo, a manga larga, são de 19 palmas e maiores, dessa altura. Ele comia muito, ele era preguiçoso e ele comia 2 vezes mais que os outros cavalos. E ele deitava e dormia o dia inteiro no pasto. O dono falou, vende esse cavalo não presta, eu não quero. Ele não serve para nada. E vendeu ele para ser uma guia de futuros campeões. Sacou? Que aí eles liberam esse cavalo, correndo em frente dos outros cavalos, chegando na reta final, ele ajuda eles a manter um ritmo de corrida, depois tira o cavalo guia e libera o futuro campeão. Tinha mais 3 pessoas no filme. O cavalo, o senhor Charles Howard, um senhor maravilhoso, que era um homem muito rico. Ele tinha 5 concessionários de carro, Chrysler. Ele era muito rico. Ele ensinou seu filhinho a dirigir, e um dia o filho, quando ele estava viajando, o filho de 8 anos de idade pegou o caminhonete, capotou e morreu. A mulher não aguentou esse marido, porque ela culpava o marido, o senhor Charles Howard, da morte do seu filho. E ela abandonou o homem. O homem estava um bagaço, cara. Perdeu a esposa, perdeu a filha, mas ele era muito bonzinho. Ele estava com os amigos um dia no hipódromo lá na Califórnia, perto de Los Angeles. E os amigos ricos falam: Charles, você tem grana? Entra em cavalos, cara. Ele falou: o que eu preciso? Você precisa achar um cavalo que poderia ser um campeão. Você vai precisar de um treinador que ama cavalos, que é bom no ofício. E você precisa achar um jockey que é bom para montar aquele cavalo.
tá tudo bem. Ele começou a andar com os ricos, vendo os cavalos chiques, de muito dinheiro. E um dia ele viu um velhão vaqueiro lá fora, sentado de uma fogueira. E esse cara aí, quem é ele? Esse é um cara fora da casinha, é um treinador, mas ele não dorme em cama. Ele fica lá fora. O senhor Howard foi lá e viu esse cara muito massa, o treinador, cara muito humilde. Qual é seu nome? Eu sou Tom Smith. Eu sou Charles Howard, prazer. Ele falou, senta aqui, você quer um café do vaqueiro? Não é melhor? Fala, não, claro. E tinha um cavalo aí, fala, esse cavalo está aí. O que houve com ele? Ele quebrou a pata e eles iam sacrificar ele, eu comprei. E o Tom Smith falou para aquele homem rico, fala, você não joga uma pessoa, uma coisa machucada fora, sempre tem utilidade. Ele está se curando comigo, eu tenho um amor pelo cavalo, eu sou bom com cavalos e ele está sendo curado. Ele nunca vai correr mais, mas ele vai ter uma vida muito boa, ele vai curtir muitos pastos verdejantes. O senhor Howard olhou para Tom e falou, eu preciso de um treinador, você pode ser meu treinador, eu tenho uma fazenda muito linda, eu quero levar você aí. Eles falaram que eu preciso de um cavalo, eu preciso de um jockey. Senhor, eu ficaria honrado se o senhor quisesse que eu fosse o seu treinador. Então levou o homem. Eles andavam por um hipódromo e um dia ele chegou lá, o treinador, e ele viu o cavalo, o Seabiscuit, alma do herói, que estava levantando as patas, chutando atrás, e tinha 3 homens tentando domar o cavalo, e o cavalo era teimoso demais, cara, ele briguento demais. E os 3 homens maduros não conseguiram domar ele. No mesmo tempo ele olhou um menino chamado Red, vermelho, cabelo vermelho de jato, dos bombeiros, que estava lá com um balde de feno, um balde de aveia para os cavalos, e ele estava comprando briga com mais 4 joggers. Vem agora, cara, eu bato em todos vocês. Aquele treinador viu o cavalo todo teimoso e viu aquele cara que estava, ele falou, esse é o cavalo, tem um coração nesse cavalo, e esse é o jockey. Aquele menino tem uma coisa. Falou para o senhor Howard, eu achei o cavalo, cara. O senhor Howard viu e falou, cara, mas esse cavalo é baixinho demais. Mas ele tem um coração. Eu acredito que ele tem um coração de campeão. E o menino, esse menino aí, todo arrebentado, porque ele brigava todas as noites. E fala, esse é o jockey. Red, esse é o senhor Howard. Nós vamos levar Seabiscuit e nós vamos te levar, e eu sou treinador, eu quero que você venha para morar na fazenda. Primeira vez que Red, o menino arrebentado, razão que ele era assim, porque os pais abandonaram ele quando ele tinha 12 anos de idade, deixou uns livros com ele e se mandaram, falando, filho, nós vamos te ligar no dia de amanhã. Que nada, caras, 8 anos passaram, ele nunca mais ouviu dos pais, ele estava muito revoltado, muito. Quando ele entrou e viu o cavalo, ninguém chegava perto daquele cavalo, ninguém. E o cavalo estava chutando a cerca e o muro lá. Ele falou, eu sei, eu também, cara, eu estou revoltado, viu? Eu sou Red, você é Seabiscuit, vem cá. E quando ele tocou o nariz do cavalo, o cavalo calmou. Cara, houve uma comunicação totalmente especial. Ele tirou uma maçã, se você quer ter um cavalo amigo, dar ele uma maçã. Ele tirou a maçã e deu para ele, e eles se tornaram grandes amigos. Aí eles começavam a correr, mas o cavalo não corria nada, porque era um cavalo de guia, e ele fazia zigue-zague na pista de corrida. Um dia ele estava correndo, Tarafan, um hipódromo muito importante lá na Califórnia.
E tinha outro cavalo treinando, manga larga, bem em frente, na reta final. Ele falou, quando você chega e você libera ele. E o Red estava liberando o Seabiscuit, né? Alma do herói. Mas quando o cavalo viu outro correndo mais rápido em frente, cara, ele ultrapassou outro cavalo. Deu uma volta, chegou na reta final e o treinador estava lá com o relógio. O Senhor Howard falou, e aí, cara? Como foi a alma do herói? Ele correu bem? Ele falou, Senhor Howard, ele quebrou o recorde dessa pista. Esse cavalo é um campeão. Aí eles voltam para a fazenda e Red está sentado na mesa, dormindo numa cama, sentado na mesa, e fala, pela primeira vez em 8 anos, eu tenho uma família que me ama. Eu tenho um Senhor que está sendo um paizão para mim. Ele ficou relaxado, toda aquela revolta foi embora. Ele começou a ganhar muitas corridas. Sabe qual era a comunicação do treinador com o jockey? Quando você está correndo e você está entrando na última curva, libere ele para chegar perto do outro cavalo que está liderando a corrida. Deixa Seabiscuit, alma do herói, olhar por um segundo nos olhos do outro que está correndo, liderando a corrida. Depois você solta ele, ele vai ganhar cada vez. Cada vez. Ele se tornou campeão de manga larga. Esse era durante a Grande Depressão americana. E eles decidiram que alma do herói ia correr atrás de outro, contra outro cavalo que era Almirante General de Nova York, da Costa Leste, campeão. Cara, um cavalo mais de 19 palmas, preta, brilhante, cara, o rabo dele tocava o chão. Não, o cavalo era macho demais, cara. E eles fizeram uma corrida e ninguém tinha televisão, né? Era a Grande Depressão. E todos os Estados Unidos estavam ouvindo via rádio, porque, não sei, nós gostamos daqueles que não têm condição de ganhar, né? Nós torcemos para aqueles que não são os favoritos, não são favorecidos, não é isso? Chegou a corrida e o cavalo Almirante General saiu, cara, todos os jornalistas tirando foto, falando, esse cavalo vai acabar com Seabiscuit, não tem como. Aí estava o Senhor Howard e os comentaristas, seu cavalo é muito pequeno, Senhor Howard. Ele falou, ele pode ser pequeno, mas ele acha que ele é o maior cavalo do planeta Terra. Todo mundo deu risada. Aí saiu o Red, o jockey, em cima do cavalo. Red, Seabiscuit é muito pequeno, bicho. Ele falou, ainda que ele seja pequeno, ele é destemido. Vocês conhecem Shakespeare? Ainda que ele seja pequeno, ele é destemido. Shakespeare, meus amigos, Shakespeare. Todos os comentaristas tirando foto, jornalistas. Quando eles largaram, o outro cavalo foi embora. Chegaram na última curva, lembra que ele ensinou? Deixe ele chegar perto e só dar uma olhada. E Red Jockey, libera ele e ele vai ganhar cada vez, porque esse cavalo não é normal, ele é um campeão. Chegou na reta final. Red estava aí levando ele. Eles estavam juntos, paralelos, e ele olhou e falou, vamos lá, Seabiscuit, vamos lá, Seabiscuit. E liberou o cavalo e ganhou por vários metros. E toda a América explodiu, sabe? E aí termina a história. Como é lindo o moral da história. Que um bicho de estimação, um cavalo que foi gerado para correr manga larga, uniu 3 vidas totalmente arrebentadas. Senhor Howard,
que ficou abandonado e perdeu um filho. Tom Smith, um treinador que conseguiu ganhar muitas vitórias. E Red, o jockey, e trouxe todos esses juntos, uma coesão de uma cola preciosa. Uma história real. E sabe o que é a moral da história? Que aquele cavalo tinha um coração, sabe? E Deus gosta disso nas pessoas. Deus gosta demais. Você sabe que tem grandes jogadores de futebol. Todo mundo fala, não, é craque, cara, ele é craque. Mas o cara não ganha campeonatos. O cara não ganha Copas do Mundo. Não é craque, não. Craque e campeão é diferente. Campeão é só um coração extremamente grande, que sempre quer ganhar. Sabe o que eles falaram do Pelé? Sempre em campo. Ele era o melhor em campo. Todas as vezes que ele jogava. O melhor em campo. Falavam do Michael Jordan. Cada vez que ele entrava na quadra, era o melhor na quadra, no basquete. Sempre o melhor. Se ele não foi cestinho, ele pegou muitos rebotes. Ele roubava muitas bolas. Ele bloqueava aqueles que estavam arremessando. Mas sempre o melhor. Porque nós estamos falando de leões e leoas de avivamento. Nós estamos falando desse aspecto. Pessoas que têm corações. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor. Não nos deixes recuar numa hora assim. Não nos deixes recuar, Senhor, da nossa oportunidade da vida. Meu pai espiritual falava assim: você tem que agarrar a oportunidade da vida na vida da oportunidade. Carpe diem, diz o Espírito de Deus. Palavras em latim que Horácio, um comunicador, um homem que tinha um paladar de ouro, orador dourado. Carpe diem, agarra seu dia, agarra seu destino, agarra este momento, agarra essa oportunidade de vida que está diante de ti. Agarra a vida da oportunidade que Deus te proporcionou. Deus te falou hoje, eu quero que você levante em pé. Nós vamos ter um tempo de oração aqui no finalzinho. Se Deus te falou, você pode vir aqui em frente. Aqui nós temos um altar, um lugar. Pode vir. Se Deus te falou, você venha. Se Ele não te falou, fica onde você está, tá bom? Deus está à procura de leões e leoas. Ele quer ouvir o rugir do leão de novo na terra.